Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quinta e última aula da unidade 15. E nessa aula nós vamos aprender sobre a ordem sintática no hebraico e vários outros assuntos concernentes à sintaxe do hebraico. Tá bom? Vamos começar então? Primeiro eu quero fazer uma pequena revisão da ordem sintática no português. No português, a ordem sintática normal de uma oração é sujeito, verbo, objeto. Como assim? Por exemplo, na frase os homens gostam de carros, nós temos aqui o sujeito, homens, gostam, verbo, de carros, objeto, né? Às vezes também o sujeito não estará explícito, como nesse caso aqui. Às vezes, por exemplo, na frase entreguei a prova ao professor, eu tenho aqui o sujeito com o verbo, né? Então, quem entregou? Eu, sujeito, eu. Verbo, entreguei. A prova, objeto direto. Ao professor, objeto indireto. Então, mesmo se o sujeito não está escrito por extenso na oração, o objeto sempre seguirá o verbo. Agora, se o objeto não seguir o verbo, nós temos uma coisa chamada anástrofe, uma figura de linguagem que nós utilizamos. Muitas vezes os poetas utilizam essa anástrofe, como, por exemplo, a anástrofe que nós temos aqui de Mário Quintana. Ele diz, tão leve estou que nem sombra tenho. Em vez de dizer, estou tão leve que não tenho sombra, ele diz, tão leve estou que nem sombra tenho. Então, nesse caso, nós vemos que o objeto precede o verbo, mas o quê? Para mostrar uma ênfase, para servir como uma figura de linguagem, né? Bom, é a mesma coisa no hebraico. Quando nós temos alguma coisa que não segue aquela ordem sintática normal, nós podemos dizer que ou o escritor hebraico estava seguindo uma ordem poética, ou ele queria colocar alguma coisa queria dar uma ênfase maior a alguma palavra, tá bom? Vamos ver então a ordem sintática do hebraico normal. A ordem sintática, como nós já aprendemos na unidade 10, é verbo, sujeito, objeto. Então, nesse caso, quando nós temos aqui a frase Vayikra ha'adam shemot lachol habhema, a frase significa e chamou, ou nesse caso, e deu nomes, né? E Adão deu nomes a cada um dos animais, ou a todos os animais. Bom, primeiro nós temos o verbo, depois nós temos o sujeito, e depois o objeto direto, aqui, e o objeto indireto. Outro exemplo é Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Bom, no começo, criou, verbo, Deus, sujeito, et hashamayim, os céus. Agora, o problema de várias das nossas traduções é que eles traduzem esse versículo aqui seguindo a ordem sintática do hebraico, em vez de transformar isso para a ordem normal de sujeito, verbo, objeto do português. Em vez de dizer, no princípio, Deus, né, sujeito, criou, verbo, os céus e a terra, eles dizem, no princípio, criou Deus. Bom, isso não é a ordem sintática normal no português, então quando eu digo, no princípio, criou Deus, o que eu estou dizendo? Eu estou mudando aquela ordem sintática, fazendo uma espécie de anástrofe no português, fazendo parecer com que aquele versículo como se aquele versículo fosse um versículo poético, quando no hebraico o versículo não tem nada de poético, ele segue aquela ordem sintática normal do hebraico. Então a tradução melhor para Gênesis 1:1 seria, no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora, quando eu digo que o verbo sempre começa a oração, isso não exclui a possibilidade de ter alguma outra palavra antes do verbo. Por exemplo, aqui mesmo em Gênesis 1 nós temos a palavra Bereshit, uma palavra temporal, né? Então, no começo.
Então, por exemplo, o verbo pode ser precedido por um advérbio. Por exemplo, em Jeremias 14:10, nós temos o versículo que diz: Ata yizko avonam v'yifkod chatotam. Então, no caso aqui, a tradução seria agora. Então, nós vemos aqui uma palavra que é um advérbio precedendo o quê? O verbo yizko. Yizko é imperfeito, terceira pessoa masculina singular, de zahar. Ele lembrará, avonam, dos pecados deles, v'yifkod, e visitará, nesse caso até castigará, chatotam, seus pecados. Tá bom? Então, agora ele se lembrará dos seus pecados e castigará suas iniquidades. Tá bom? Nesse caso aqui nós vemos então o advérbio precedendo o verbo. Isso não muda aquela ordem sintática normal que nós já vimos. Podemos até ver, por exemplo, uma oração temporal. Então, uma oração completa antecedendo a oração principal. Nesse caso, nós temos aqui o exemplo de Gênesis 8, versículo 6, que diz: Vaihi miketz. Vaihi, nós vamos ver isso depois, na verdade vem do verbo hayá. Então, o verbo hayá começa com um re e termina com um re, então é chamado de um verbo duplamente fraco. Por isso que ele tem essa forma estranha aqui, mas vaihi simplesmente significa e houve, ou e foi que, né? E foi que miketz, ao final, arba'im yom, de 40 dias, vayiftar noar. Então, vayiftar, nós estamos começando a oração principal aqui, significa e ele abriu, né? Por que nós não temos um rolem aqui, aliás? Porque essa última letra aqui é uma letra gutural. Mais tarde nós vamos aprender sobre os verbos fracos, 3 gutural ou lamed guturais, né? E Noar é o nome de Noé. Então aqui, ao fim de 40 dias, toda essa seção aqui é uma oração temporal. Noé abriu, e aqui nós temos o resto da frase de Gênesis 8, versículo 6, que diz: Noé abriu então as portas da arca. Uma outra coisa que pode preceder o verbo na ordem sintática VSO é a partícula rine, aquela partícula de surpresa que nós já aprendemos, né? Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, nós temos a frase que diz assim: Vahine naflu avoteino becharev. Então, nesse caso, como que nós vamos traduzir isso? E eis que caíram nossos pais pela espada, ou na ordem sintática normal do português, traduziríamos essa frase como: e eis que nossos pais caíram pela espada. Outra coisa que pode anteceder o verbo na ordem sintática normal é uma negação, o lo ou al. Então, nesse caso aqui, de Êxodo 23, versículo 32, nós temos a frase que diz assim: Lo tichrot lahem v'leloheihem brit. Então, nesse caso, a tradução seria: não, tichrot pode significar cortareis ou fareis uma aliança. Nesse caso, porque nós temos a palavra brit aqui, é mais fácil traduzir essa palavra aqui como fazer um pacto ou fazer uma aliança, né? Então, não fareis com eles, nem com os seus deuses, uma aliança. Seguindo ainda a ordem sintática normal. Por quê? Porque nós temos o verbo, o sujeito está aqui no verbo, quem não fará? Vós não fareis, né? Nesse caso. Lahem é o objeto, V'lelohim, um objeto, Brit, objeto. Claro que esses aqui são objetos indiretos e Brit é um objeto direto. Tá bom? Vamos continuar então. Outra coisa que... Existem algumas outras partículas ou outras modificações também que podem anteceder o verbo na ordem sintática normal
do hebraico. Por exemplo, na frase Eli, Eli, lama azavtani. Essa frase é do Salmo 22, versículo 2. Meu Deus, por que me deixaste? Né? Mais tarde nós vamos aprender que os verbos podem levar sufixos pronominais. Não se preocupem com isso agora, mas por enquanto eu queria só mostrar essas duas coisas aqui. Aqui nós temos lama, que é uma partícula interrogativa, e temos também Eli, Eli. Eli, Eli é meu Deus. Ainda que Eli é um substantivo, ele não é o sujeito da frase. Por quê? Porque é uma exclamação, o que nós chamamos de uma interjeição, né? Então, nesse caso, como é uma interjeição, as palavras Eli, Eli e lama não interrompem a ordem sintática normal do hebraico. Nós aprendemos, então, como que o verbo agirá na ordem sintática normal. Vamos ver agora que o sujeito, normalmente, claro, seguirá o verbo. Então, por exemplo, na frase Vayifnu misham ha'anashim. Vayifnu, então, se vocês se lembram, vem de uma raiz lamed-he. A raiz é pe-nun-he. Vayifnu é um imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do plural. Então, o sujeito está aqui, os homens, né? Tornaram ou viraram daquele lugar. Mi, sham. Tá bom? Por que mi, então, vem de min e sham é ali. Então, dali. Mas o sujeito também poderá ser incluso no verbo, como nós vimos no português. Isso também pode ocorrer no hebraico. Então, por exemplo, em Êxodo 2, versículo 12, onde está falando de Moisés, diz assim que ele virou kovako, né? Ou kovaho. Vayifen, lembrando que nós temos aqui aquela apócope, né? Vayifen kovaho. Ko significa ali, vaho também pode significar ali. Então, ele virou de um lado ao outro. Ele está olhando de um lado ao outro para ver se tem alguém vigiando antes dele matar aquele egípcio. Bom, eu queria só mostrar então o que o sujeito fará na ordem sintática normal. E o objeto, se ele for direto, seguirá o verbo e o sujeito, como nós já aprendemos. Agora, nesse caso aqui, nós temos uma outra oração, a oração de Números 13, versículo 33. E nessa oração, o que nós temos? Vasham, e ali, Ra'inu, nós vimos, né? Et hanefilim. Então, nós já sabemos que et é aquele marcador do objeto direto. Nefilim são aqueles gigantes que os espiões viram na terra de Canaã. Então eles dizem, e ali nós vimos os gigantes, ou os nefilim. Mais uma vez, o objeto então segue tanto o verbo quanto o sujeito. O sujeito, nesse caso, está incluso no verbo. O objeto, se ele for indireto, poderá vir antes ou depois do objeto direto. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 1 de Esther, onde diz Natan Hamelech, deu o rei, Ahashverosh, esse é o nome de Assuero. Então, deu o rei Assuero, Ahashverosh, Le Esther, Hamalká. Então, deu o rei Assuero a rainha. Então, aqui nós temos verbo, sujeito. Assuero também faz parte do sujeito nesse caso aqui, né? Le Esther, Hamalká. Bom, como nós temos esse le aqui no começo, esse aqui será o objeto indireto. O que ele deu a Esther? Et Beit Haman, a casa de Amã. Nesse caso, nós temos aqui o objeto direto. Por quê? Porque nós temos o marcador do objeto direto. Então, nessa oração aqui, o objeto indireto veio antes do objeto direto. Normalmente, no português, nós colocamos o objeto indireto depois do objeto direto, mas também no português
é possível trocar a posição dos dois, e isso também ocorre no hebraico. Agora, nós vimos então vários exemplos da ordem sintática normal do hebraico, né? O que acontece quando essa ordem muda? Quando nós temos, em vez de um VSO, verbo, sujeito, objeto, nós temos, por exemplo, um objeto, verbo, sujeito. Bom, nesse caso, a ênfase da frase também mudará. Por exemplo, no Salmo 44, versículo 3, nós temos a frase que diz assim: Lo b'charbam yarshu aretz. Qual que é o verbo? Yarshu, que vem de yarash. Nesse caso aqui, o verbo está no kal perfeito, terceira pessoa, comum do plural. Aretz é o quê? É o objeto direto, porque eles herdaram a terra. Porém, nós temos um objeto indireto aqui que antecede o verbo. Qual que é esse objeto indireto? B'harbam. Eu sei que é um objeto indireto por causa do bet, né? É uma preposição. E harbam é cherev, aquela palavra para espada. Então, com o sufixo pronominal. Então, não foi pela sua espada que eles herdaram a terra. Nesse caso aqui, a ênfase é dada nessa primeira parte aqui da oração, que é onde o salmista está dizendo: olha, a espada de Israel, a espada dos filhos de Israel, não lhes herdou a terra que eles ganharam. Não é? Vamos ver um outro exemplo então. Um outro exemplo vem de Eclesiastes 3, versículo 17, que diz assim: Amarti ani b'libi et hatzadikim ve'et harasha yishpot ha-Elohim. Bom, existem duas orações aqui. A primeira oração é amarti, verbo, ani, sujeito, eu, b'libi, objeto, nesse caso, indireto. Em libi é meu coração. Então, eu disse no meu interior, no meu coração. Agora, seria fácil para nós pensarmos que esse et aqui está se referindo a esse verbo aqui. Mas se nós olharmos no contexto, veremos que et hatzadikim ve'et harasha, isto é, os justos e os homens maus, são na verdade objetos do verbo yishpot. Então, e o verbo aqui tem o seu sujeito aqui, ha-Elohim, Deus. Como que nós traduziríamos essa frase então? Eu disse no meu coração: os justos e os homens maus, Deus julgará. Agora, ele colocou os justos e os maus, ele colocou aqui então os justos e os perversos na primeira posição. Em vez de seguir o sujeito como deveriam seguir, eles vieram antes do verbo. Nesse caso então, a ênfase do escritor de Eclesiastes está nos objetos. Como que nós escreveríamos isso no português? Não sei, às vezes você pode até colocar o objeto antes, outras vezes nós podemos dizer: Deus julgará tanto o justo quanto o perverso. Então aquele tanto quanto às vezes também dá uma ênfase maior no português. Mas basicamente o que nós precisamos perceber é que essa mudança sintática de colocar o objeto antes do verbo está dando uma ênfase muito maior a esse objeto, tanto nesse caso aqui, quanto no caso de Eclesiastes 3. Bom, essa então é a ordem sintática dos verbos no hebraico. Eu quero ver com vocês agora a sintaxe das conjugações. Por quê? Porque os verbos também seguem certos padrões sintáticos e as suas conjugações seguirão certos padrões sintáticos. Por exemplo, a conjugação perfeita, quando o verbo é o verbo simplesmente perfeito, não é o perfeito consecutivo ou conjuntivo, o verbo perfeito não será a primeira palavra na oração. Por exemplo, aqui na frase de Gênesis 15, versículo 18, nós vemos a oração que diz assim: Bayom Hahu, naquele dia, Karat Yahweh, o Senhor fez ou pactuou, et Avram, com Abraão, Brit, uma aliança. Então, o que veio antes do verbo? Bayom Hahu, uma frase
temporal, naquele dia. Às vezes também nós veremos um objeto ou sujeito, mas basicamente o verbo perfeito, por si só, não começará a oração. Não sabemos por que é assim, mas simplesmente era o que fazia sentido na mente do hebreu antigo. Agora, se nós tivermos um verbo perfeito consecutivo, ele sempre será a primeira palavra na oração. Por exemplo, na frase V'lakarta isha livni misham. E tomarás uma mulher ou uma esposa para o meu filho de lá. Aqui nós temos aquele texto onde Abraão pediu ao seu servo para ir e buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Então, V'lakarta é a primeira palavra na oração. Isha livni. E o resto tudo segue na ordem normal. Então, tomarás, temos tanto o verbo quanto o sujeito aqui, objeto, indireto aqui. Tá bom? Essa então é a sintaxe da conjugação perfeita. O verbo perfeito por si só não será a primeira palavra na oração, mas se nós virmos um verbo perfeito consecutivo, ele será a primeira palavra na oração. Agora, a conjugação imperfeita, quando nós temos o verbo imperfeito por si só, ele não será a primeira palavra na oração. Por exemplo, em Levítico 26, versículo 2, nós temos a frase que diz Et shabtotai tishmeru. Então aqui nós temos o objeto que antecede o verbo, mas por quê? Porque esse verbo é um verbo imperfeito. E essa é a sintaxe simplesmente da conjugação imperfeita. Então, os meus sábados guardareis, ou guardareis os meus sábados. Por isso que eu disse antes, a ordem sintática normal será verbo, sujeito, objeto, mas existem exceções. Uma das exceções é essa mesmo, da conjugação imperfeita por si só, e também da conjugação perfeita por si só. Agora, a conjugação perfeita consecutiva sempre será a primeira palavra na oração. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 6, nós temos a frase que diz assim: Vatishmaru lo et ha-chesed hagadol hazeh. Salomão está falando com Deus e ele diz assim: e lhe guardastes essa grande misericórdia, ou lhe preservastes essa grande misericórdia. Então, nesse caso aqui, nós temos o verbo que começa a oração e é o quê? O imperfeito consecutivo. Por quê? Porque nós temos o vav, o patar e o dagesh. Tá bom? O verbo imperfeito consecutivo, então, sempre começará a oração, assim como o verbo perfeito consecutivo também sempre começará a sua oração. E os volitivos também normalmente serão a primeira palavra na sua oração. Em Gênesis 16, versículo 5, nós temos aqui essa frase que diz assim: Yishpot Yahweh beini uveineicha. Nesse caso, a tradução é: que o Senhor julgue entre mim e entre ti. Tá bom? Yishpot, então, é um verbo jussivo. Nesse caso aqui, começa a oração. Agora, os volitivos têm outras propriedades muito importantes. E nós vamos aprender agora. Existem 3 tipos de sequências de volitivos no hebraico antigo. O primeiro tipo de sequência é do imperativo que segue outro imperativo. Quando o imperativo segue outro imperativo, ele pode ou não ser sucessivo. Por exemplo, em Levítico 9, versículo 7, nós temos a frase que diz assim: Vayomer, e disse Moshe el Aharon. Então, e Moisés disse a Arão. Kerav. Agora, Kerav tem esse resh aqui no meio, senão ele teria aquele rolem, né? Mas já que ele tem o resh é uma consoante fraca, o rolem se torna um patar. Nesse caso, então, Kerav é um imperativo. Então, o imperativo que é aproxime-se, né? El hamizbeach, ao altar, v'aseh et chatatcha v'et olatecha. Então,
traduzindo toda a frase, nós teríamos aqui: E Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar e faça ou ofereça as ofertas pelo pecado e as ofertas queimadas, ou os holocaustos. Então, olá, nós traduzimos por holocausto, hatotcha, que normalmente nós traduziríamos pecado, também é no contexto de um culto ou de um serviço religioso, significa oferta pelo pecado. Então, nesse caso aqui, nós temos dois imperativos. Primeiro, karav. Segundo, va'aseh. Mais uma vez, assá é um verbo que é duplamente fraco, então por isso que nós temos essas vogais estranhas aqui. Não se assustem com isso, mais tarde nós vamos aprender por que o verbo assá funciona dessa maneira. Mas de qualquer forma, o que eu quero mostrar a vocês aqui é que esses dois imperativos estão funcionando de uma forma sucessiva. Moisés está falando a Arão: Arão, faça isso, isto é, aproxime-se, e depois faça aquilo, e ofereça as ofertas e os holocaustos. Agora, um outro tipo de sequência é que o verbo perfeito consecutivo, depois do imperativo, também será sucessivo. No caso aqui, nós temos um outro verbo que também é duplamente fraco. Esse verbo aqui é o verbo halach. Opa, desenhar a perninha ali, mas para baixo, né? Halach. Halach, então, significa ele anda. Nesse caso aqui, ler é o imperativo, que significa ande, né? Halach v'asafta. Agora, v'asafta é um verbo perfeito consecutivo, não é um verbo imperativo. Mas mesmo assim, porque esse verbo imperfeito consecutivo está seguindo o verbo imperativo, ele tem aquela força do imperativo. Então, nesse caso, a tradução é: ande e ajunte ou colete os anciões de Israel e diga a eles tal, né? Então, ande e colete e diga. Então, nesse caso, nós temos a sucessão de três verbos. Dois deles não são imperativos, mas estão agindo como se fossem imperativos, e um deles é imperativo, o que começa aquela oração. Outro exemplo disso está em Jeremias 3, versículo 12. Aqui nós não temos o imperativo começando, temos halor, que é um infinitivo absoluto, mas como nós já vimos, o infinitivo absoluto pode às vezes ter aquela força imperativa, né? Então, halor, ande, mais uma vez, v'karata, e proclame et hadvarim ha'ele, essas palavras. Agora, karata, mais uma vez, não se preocupem com esse aleph aqui. Vocês notarão que o aleph é aquiescente, ele é silencioso, mas não se preocupem com isso. Mais tarde nós vamos aprender sobre os verbos lamed aleph ou três guturais. O que eu queria mostrar era mais esse exemplo do segundo tipo de sequência de volitivo. Um verbo perfeito consecutivo depois de um imperativo tomará então aquela qualidade de um verbo imperativo. E finalmente, um verbo imperfeito conjuntivo, não um imperfeito consecutivo, mas conjuntivo, depois de um imperativo, começará uma oração de propósito ou de resultado. O que eu quero dizer com isso? Dê uma olhada aqui no exemplo de Números, capítulo 21, versículo 16. Esof nós sabemos que é um imperativo, por quê? Porque é um verbo P-Aleph, né? E ele começa com Hatef Segol. Então, Esof, ajunte, et ha'am, o povo, v'etna. Agora, eu devo pedir desculpas, porque mais uma vez aqui nós temos um verbo duplamente fraco. Esse verbo é o verbo natan, e o verbo natan significa ele dá, mas nesse caso aqui nós temos esse prefixo aleph aqui, que significa que o verbo é um verbo imperfeito, primeira pessoa, comum do singular. Então, esof et ha'am, ajunte o povo, ve'etna lahem mayim, e eu lhes darei água.
Agora, normalmente é assim que nós traduziríamos o verbo, né? E eu lhes darei. Mas nesse caso, como o imperfeito conjuntivo está seguindo um imperativo, o verbo imperfeito conjuntivo mostrará uma relação de propósito ou de resultado. A melhor tradução para essa frase aqui seria: ajunte o povo para que eu lhes dê água. Então, para que mostra propósito ou finalidade. Esses, então, são os 3 tipos de sequências de volitivos: um imperativo seguido por outro imperativo, um verbo perfeito consecutivo depois de um imperativo, ou um imperfeito conjuntivo depois de um imperativo. Agora, finalmente, depois de tudo isso, eu quero mostrar a vocês alguns tipos de orações que podem também existir. Orações que têm relacionamentos diferentes entre si. Por exemplo, o primeiro tipo de oração são as orações condicionais. No caso aqui nós temos o texto de Êxodo 34, versículo 19, onde Moisés diz assim: Im namatzati chen ba'eneicha Adonai, yelech na Adonai b'kirbenu. Agora, a frase começa com im. Na nós já conhecemos, que é aquela partícula de pedido, né? Im significa se. Então, se eu encontrei o que? Favor diante dos teus olhos, ó meu Senhor. Yeler na, que o meu Senhor ande. Isso aqui é um jussivo de halar. Que o meu Senhor ande na nossa presença. Então, nesse caso, nós temos o que é chamado de uma prótase, não prótese, mas prótase, que é o quê? É a primeira parte de uma frase condicional. É a oração que mostra a condição. Sempre a prótase sempre começará com um im ou alguma outra forma de dizer se, né? E temos também o que é chamado de uma apódose. A apódose é a segunda parte que nós traduzimos normalmente com então. Se isso, então aquilo, né? Dessa forma, então. A prótase e a apódose. No hebraico nós também veremos algumas frases causais, isto é, elas explicam a causa por uma oração anterior. Nesse caso aqui, nós temos a frase de Davi, onde ele diz assim: Lo eshlach, eu não estendi, yadi, minha mão, ba Adoni, contra o meu Senhor. Ki Mashiach Yahuehu, porque ele é o quê? O Messias ou o ungido do Senhor. Então, nesse caso, a oração que começa com ki é uma oração chamada oração causal. Ela explica a causa da primeira oração. A primeira oração diz o quê? Eu não estendi minha mão contra o meu Senhor. Por quê? Bom, porque ele é o ungido do Senhor. Senhor com o S maiúsculo, né? O ungido de Deus. Um outro tipo de oração é a oração chamada oração final. A oração final mostra o fim, né, ou o propósito. Por exemplo, aqui no texto nós temos a frase de Números 27, versículo 20, que diz assim: V'natatá mechodcha alav, e colocarás ou darás a autoridade a eles, lema'an yishma'u kol adat bnei Israel. Para que, lema'an significa para que, ouçam, ou nesse caso, obedeçam toda a comunidade ou toda a congregação dos filhos de Israel. Então, qual que é o fim, ou qual que é o propósito dessa primeira oração aqui? O seu fim, ou seu propósito, é para que toda a congregação de Israel obedeça.
Outro tipo de oração é a oração chamada oração consecutiva. A oração consecutiva mostra uma consequência resultante da ação passada. Por exemplo, aqui nós temos a frase de Abimeleque em Gênesis 20, versículo 10, onde ele diz assim: Maraita ki asita et hadavar hazé. Então, no caso, nós temos o verbo ra'a, que é um verbo lamed he. O que viste que, nesse caso, mostrando a consequência, né, ou a ação resultante do que? Da primeira ação aqui, da ação de ver. O que você viu, né, o que viste, que asita, que fizeste, et hadavar hazé. Essa coisa. Nesse caso, a segunda oração, começando com que, até hazé, é uma oração consecutiva da primeira oração, maraita. E finalmente, o último tipo de oração que eu quero ver com vocês é a oração concessiva. Existem outros tipos de orações, mas eu acho que essas 5 são as principais tipos de orações que fogem do normal, né, que nós já conhecemos. Então, a oração concessiva é o quê? É quando eu quero expressar aquela ideia de mesmo se, ou embora, ou ainda que, né? Então, no caso aqui, nós temos 2 orações. A primeira oração diz o quê? Madua natata li, nachalá goral echad, va'ani am rav. Aqui as tribos relacionadas a José dizem o quê? Porque Madua natata me deste, li, né, me deste, nachalá, essa herança, goral seria sorte ou lote, né? Essa herança ou lote, errado, único. Então por que você apenas me deu um território, um lote, uma herança? Va'ani amrav, mesmo sendo eu um grande povo, né? Mostra então essa ideia de concessão. Mesmo que eu sou, ou embora eu seja um grande povo, aquela ideia de concessão. A segunda oração, então, é a oração concessiva. A primeira oração é uma oração que está simplesmente fazendo uma pergunta. E são esses, então, os tipos de orações que vocês poderão encontrar no hebraico. Vocês não terão que memorizar essas diferentes partes da sintaxe hebraica. A única coisa que eu quero que vocês lembrem mesmo são esses 3 tipos de sequências de volitivos. Essas sequências aqui são muito importantes. O resto da aula, eu acho que é bom vocês revisarem e terem em mente na hora de fazer a tradução. Por quê? Porque quando você conhece a sequência, quando você conhece a sintaxe da oração do hebraico, você poderá também traduzir ao português numa sintaxe normal ou numa sintaxe anormal, mostrando as ênfases do hebraico na sua própria tradução. Tá bom? Por enquanto, então, é só isso que nós vamos estudar. Até a próxima unidade. Shalom!